O boi que guardava o sábado, capítulo 24. Essa conversa havia acontecido num daqueles dias, meses antes, quando Nikolai acabara de sair da caixa e tentava recuperar-se. Ele conseguira ir à cozinha no fim do dia, em busca de algo para comer. Após a refeição da noite, ficara até tarde, ajudando Petya a lavar caçarolas e panelas, e a preparar a massa para assar na manhã seguinte. Trabalharam em silêncio, até que Petya começou a falar sobre cozinhar e o limitado abastecimento de ingredientes que ele tinha no campo. Ele esperava um pouco de carne de renas naquele inverno. As manadas de renas vêm nessa direção há alguns anos. Em outros anos não as vemos, dissera Petya ao cobrir a massa com a toalha e colocá-la à parte. Quando elas vêm e podemos abater algumas, reservamos carne suficiente para um bom tempo. 15 ou 20 renas significam um bocado de carne, mas, lógico, isso não dura com 300 homens no refeitório. Petya olhou para Nikolai e ergueu as sobrancelhas. Acho que você está se perguntando onde estão as armas que eles usam para caçar as renas. Bem, eu não havia pensado nisso, mas, já que você fez menção, creio não ter visto nenhuma arma aqui no campo. Isso é porque eles não expõem as armas, a menos que as manadas de rena venham nesta direção. Acho que deixam os rifles trancados no escritório do diretor ou coisa assim. Na verdade, ninguém sabe. Nunca me contaram. Naturalmente, eles só entregam os rifles para os guardas, mas ninguém fica pensando muito nisso. Simplesmente todos ficam contentes por ter um pouco de carne para comer. E a carne de rena até que é gostosa. Petya começou a pendurar as panelas e caçarolas para secar, e Nikolai fez o que pôde para ajudá-lo. Se as renas não vêm nesta direção, precisamos nos satisfazer com repolho, nabo, beterraba e cebola que cultivamos em nossa horta. Eles se conservam bem, e no tempo frio podemos armazená-los embaixo da terra em camadas de feno. Nikolai pensou nos vegetais que Petya cozinhava no borscht, repolho e beterrabas, essencialmente. Borscht é algo que todo russo come todo dia. Não ter borscht numa refeição principal era considerado quase impensável. Petya tinha braços fortes devido ao seu trabalho na cozinha. Fazer pão, cortar nabos e beterrabas e esfregar panelas são coisas que podem fazer isso por você. Ele era um homem quieto e parecia não ter muitos amigos, mas era um ótimo cozinheiro. Todos diziam isso. Você é um bom cozinheiro, Petya, afirmou Nikolai, especialmente com os recursos limitados com os quais conta para trabalhar. Você diz isso porque ainda não viu nada, retrucou Petya, rindo, e Nikolai riu também. Você está trancado na caixa há muito tempo. Está sempre com fome, e qualquer coisa que bate na sua língua tem gosto bom para você, acrescentou Petya. As lembranças de Nikolai terminaram quando ele chegou à fonte. Enquanto enchia os barris com água, o sol finalmente surgiu com toda a sua glória. Ele trabalhou rapidamente para terminar a tarefa, e depois deu meia volta em Maxim e na carreta. Parecia que estavam progredindo, e Maxim respondia bem à pressa de Nikolai. Nesse ritmo, Nikolai tinha certeza de que poderia levar 6 carregamentos de água, 12 barris. E quem saberia? Talvez conseguisse levar mais do que isso. Na mente de Nikolai, 7 idas à fonte não estavam fora de cogitação. Durante a manhã toda, Nikolai conduziu a carreta, sem permitir que o boi descansasse ou fizesse uma pausa à margem do caminho para comer um pouco de capim. Era quarta-feira. Se ele conseguisse buscar 14 barris de água até a hora de dormir e outros 14 na quinta-feira, teria que transportar apenas 10 na sexta-feira.
Isso lhe daria tempo para preparar-se devidamente para o sábado, quando chegasse a hora de o sol se pôr. Mas Nicolai estava se precipitando e julgou mal a natureza de um animal de carga. Quando a tarde chegou e o sol se encaminhou para o oeste, o velho Maxim começou a retardar o passo. Seus omoplatas baixaram um pouco mais e a língua começou a ficar para fora quando paravam junto à fonte ou junto à cozinha para descarregar os barris cheios. Naturalmente, Nicolai deixava que o boi bebesse bastante enquanto ele enchia os barris na fonte. Isso era eficiência, porque não dar a Maxim a oportunidade de descansar e beber até ficar satisfeito enquanto Nicolai se ocupava enchendo os barris. Mas quando voltavam à cozinha, Nicolai só parava o tempo suficiente para que Pétia lhe desse um pouco de pão e uma tigela de borscht vermelho. Nessas ocasiões, Nicolai nunca dera a Maxim a oportunidade de ingerir mais do que um pouco de água. Assim prosseguiam, enquanto Maxim ficava mais cansado a cada hora e mais lento a cada etapa do percurso. No fim da tarde, era óbvio que exigir tanto de Maxim havia minado a resistência do boi e sua disposição de continuar. Na verdade, a quinta ida à fonte levara mais de 3 horas. O sol já baixava no céu e agora Nicolai podia ver que teriam que trabalhar duro para trazer 6 cargas de água. Teriam que trabalhar muito tempo depois de escurecer para fazê-lo. Ele estava muito frustrado com Maxim à medida que o tempo passava. Mas o que podia fazer? Decidiu que teria simplesmente que pressionar o boi com mais firmeza. Não tinha outra escolha. Eles teriam que andar mais rapidamente para conseguir a água até o sábado. Nicolai havia chegado longe demais no seu plano para desistir dele agora. Com uma forte decisão, Nicolai prometeu fazer com que Maxim trabalhasse, mesmo sendo a última coisa que fizesse na terra. Mas Nicolai sabia que, se fosse para acontecer mesmo, algo teria que mudar. Ele teria que alterar o modo como Maxim fazia as coisas. Para modificar o comportamento de um animal, seria necessário forçá-lo a obedecer, ou castigando-o pelo mau comportamento, ou recompensando-o pela obediência. Encolheu-se ao perceber, de repente, que fora exatamente isso que o diretor tentara fazer com ele. O diretor, de modo obstinado, insistia em colocá-lo na caixa de madeira na tentativa de dobrá-la. "Isso que estou fazendo com você?" Nicolai perguntou, incrédulo, enquanto olhava para Maxim. "É disso que se trata?" Os lemíngües, ao longo da trilha, cessaram seus guinchos e sentaram-se para ouvir mais do debate. As lebres da neve, mordiscando em meio ao capinzal, ergueram as orelhas para ouvir o veredicto. Por um longo momento, Nicolai pensou nessa ideia, mas depois, com a mesma rapidez, acordou da sua reflexão. "Não há tempo para isso agora", argumentou ele, colocando a mente em outra direção. "Não tenho tempo para sentir pena de um boi que não quer trabalhar duro. Se eu posso fazer isso, então ele pode também." Nicolai não afrouxou. "Vou empurrar você o dia todo, Maxim, e a noite inteira se for preciso. Fico sem as refeições, fico sem dormir." Frustrado, cutucou Maxim no traseiro com um aguilhão, e o velho boi deu um pulo para frente. Maxim teria que trabalhar duro o dia todo, todos os dias. Nicolai daria um jeito nisso. Naturalmente, no fim da semana, Maxim teria o sábado livre, assim como Nicolai. O pastor sorriu, apesar de sua irritação. Qualquer descanso para Nicolai seria descanso para Maxim. O boi não sabia disso ainda, mas ficaria sabendo logo. No sábado, ele estaria descansando no galpão, saboreando o capim empilhado no seu coxo.